Olá, amigos e empresários. Estamos aqui na primeira temporada, no primeiro episódio, com uma pessoa que eu quero muito bem, Fernando da Veneziano Lopes, uma pessoa que nos ajuda e nos ajudou por muitos anos. Há mais de 5 anos que ele nos mentora, fazendo com que a gente consiga vender mais. E nada mais justo trazer ele para que ele possa inaugurar esse primeiro episódio da primeira temporada. Fernandão, muito obrigado por você ter atendido o nosso pedido, ter vindo de Natal até Caicó somente para falar aqui no nosso podcast. E eu gostaria que você se apresentasse aí para quem não te conhece. Eita, primeiro que eu tô me sentindo muito privilegiado, né? Isso aí. Só por ter recebido esse convite aqui da Vigo, do Cleiton, um cara que eu admiro muito. Para quem não conhece, um dos maiores vendedores do Rio Grande do Norte. Acredite no que eu estou dizendo. De verdade. E eu sou o Fernando, como ele falou, sou da Veneziano Lopes, eu trabalho com vendas, né? Eu sou vendedor, eu ajudo as pessoas a vender mais com muita qualidade e entendendo muito melhor o processo da venda, porque tem pessoas que acham que venda não tem processo, não tem uma continuidade. E vendas, sim, ela é um processo. Você precisa entender muito disto para poder vender mais, né? Então é isso que a gente trabalha nas empresas, vender com qualidade. É isso aí. Pessoal, para quem não sabe ainda, a Veneziano Lopes está fazendo lives às 5 horas da manhã. E eu, como acordo às 4h30 para ir para academia, estou sempre acompanhando. E aí é uma pergunta que eu sempre queria fazer e vou aproveitar essa deixa aqui. Manda. Em saber de quem foi essa ideia e qual foi a intenção em você querer fazer essas lives às 5 horas da manhã. É uma pergunta ótima, né? Porque muitas pessoas têm essa dúvida e eu acho que nada melhor do que eu explicar aqui. A ideia, né, na verdade, a gente nós já somos muito assíduos, né, de fazer lives, né? E quando você faz live, você gera muito mais autoridade no que você faz, no que você passa, a tua palavra tem muito mais autoridade. Então, nós da Veneziano, a gente gosta de passar muito isso para as pessoas que a gente trabalha, com quem a gente conhece, com quem não conhece a gente. E a gente também tem o dia muito longo, né? Que a gente começa a trabalhar muito cedo e chega muito tarde. O que acontece? 5 horas da manhã. Como eu pergunto para você, Cleito, que é um cara que realmente é assíduo, se vocês acordarem 4h30 da manhã para entrar na nossa live, pode ver que Cleiton vai estar presente lá, comenta, participa, sempre tá ali. Quando você acorda cedo, como que tá a sua cabeça? Você tá livre ou tá pesado? Como que é seu dia? Tá leve, tá suave, fica fácil a absorção do conteúdo e, tipo, você acabou de iniciar o dia, fica mais gostoso em você absorver todo o conteúdo. Aí eu pergunto pra você, eu faço outro jogo com você. Como que tá a sua cabeça depois de uma rotina do dia às 8 horas da noite? Cara, só quer dormir, só quer descansar, não entra mais nada. A absorção já não é a mesma. Já não é a mesma. Né? Porque acorda cedo, tem um dia, os dias hoje das pessoas, dos profissionais são exaustivos, né? Então a gente não consegue absorver tão bem o conteúdo. Agora você, Cleito, que é um cara que já pega as lives cedo, não só as nossas, como eu já conheço você há muitos anos, sei que você já é um cara que assiste lives acho que desde que eu te conheço, você assiste lives cedo, assim, né? Quando você pega um conhecimento de manhã e pega alguma coisa, alguma frase que pegou você de jeito, o que vai acontecer no seu dia? A primeira coisa que eu tento fazer é colocar em prática, porque nada adianta você absorver um conteúdo e não praticá-lo. Isso aí se chama obesidade cerebral. Então você se entope de conteúdo, mas não coloca em prática. Então já passei por isso. Muitas das vezes eu me encontrei procrastinando, achando que nunca estava preparado para tentar colocar em prática aquilo que eu acabei de conhecer. E nesta temporada, o tempo foi me ensinando que é o seguinte, cara, é 1%. Só 1%, só faz 1%. Não dá para fazer as 10 coisas que você pediu, cara, mas se fizer só 1%, porque 1% que você vai fazendo todos os dias, no final do mês já foram 30%.
e nesses 30%, no outro mês já vai ser mais tanto. Então, 1% só ao dia. O que é que eu não fazia, que eu vou passar a fazer, que seja relevante, que vai fazer com que eu possa mudar e transformar a minha vida, né? Então, eu aprendi isso nessa jornada. Que legal, tá vendo? Então, o porquê das lives matutinas é justamente isso. É para você mostrar para as pessoas logo cedo que você pode ajudar elas a mudar o dia delas. Quando você muda o dia de uma pessoa, o que ela vai ganhar? Ela vai ganhar muito, porque ela vai construir coisas muito mais produtivas. Quando ela constrói coisas muito mais produtivas e ela se lembrar da live que ela assistiu, daquilo que ela ouviu, qual vai ser a lembrança que ela vai ter de mim, Fernando Vendedor, para ela na vida dela? É transformador, né? Transformador. Então a gente acaba se tornando pessoas de autoajuda. Isso. Uma pessoa que faz parte, que se torna importante. E é isso que é vender. Vender é você ajudar as pessoas, mesmo às vezes sem elas estarem precisando. Ou seja, você estar junto delas, ajudar elas, para quando elas precisarem, elas lembrarem de quem? De você. Então vender é muito mais do que você oferecer um produto. É você ajudar as pessoas. É por isso, justamente por isso, que a gente faz lives nesse momento. É muito importante você fazer live às 8 horas da noite, num sábado, num domingo? Sim, claro que é. A live, ela vai transformar, ela vai mostrar a autoridade daquilo que você está falando, porque você não está ali, você não está lendo nada. É igual a gente está aqui num podcast, ninguém está lendo um livro e está passando para vocês. A gente está falando sim sobre o nosso conhecimento, sobre tudo aquilo que a gente sabe na nossa vida. E essa é a verdade. Isso aí. Uma excelente dica aí para quem não está assistindo, passar a assistir, né? Super recomendo. Já coloquei em prática dezenas de aplicações que eles já nos orientaram. E uma coisa que eu aprendi, né, nessa jornada, caminhando com a Veneziano, é o seguinte, trazer dados, fazer a leitura da sua empresa em números. Foi uma das coisas que eu mais aprendi com eles. Então, como é que eu mensuro se a empresa está indo ou não no caminho certo, Fernando? Ótima pergunta. Né? Quando a gente fala de mensurar, né, resultado, é porque assim, o que acontece muito com as pessoas, às vezes as pessoas só olham faturamento, né? E o faturamento, ele não vai dizer exatamente se você tá bom ou se você tá ruim. Porque todo ano tem acréscimo de valor dos produtos, de serviço, de tudo. Então, às vezes, você tá aumentando o faturamento, mas você tá perdendo quantidade de clientes. Imagina se você aumenta o faturamento, mas você perde quantidade de clientes. Quer dizer que está negativo, porque você está perdendo quantidade de clientes. Vai chegar uma hora que o faturamento vai baixar. Concorda? Concordo. Então, imagina se você não mensurar a quantidade de clientes que está entrando, quantidade de clientes que está saindo. Como que você vai? Você vai ter que ter um sistema. Você precisa de um sistema. Toda empresa precisa de um sistema. Nós estamos aqui com o Cleiton, que é um cara que ele entende muito disso. Se uma pessoa ela não tem um sistema na qual ela consiga alimentar o sistema, ver tudo com claridade e entender dia a dia, não pode ser depois... A pessoa, quando ela tem um sistema, entenda de uma vez por todas, você não pode ver depois de 30 dias. Se você não fizer o acompanhamento dos seus indicadores de vendas, de resultados, todos os dias, através de um sistema de qualidade, você não vai gerar resultado. Não vai gerar resultado. E para isso, claro, temos a Vigo Sistemas, que é excelência em resultado para todas as empresas. Eu sei porque eu recomendo para as empresas que eu trabalho e é muito, muito bem aceita, de verdade. O que eu costumo dizer nas minhas falas é o seguinte, quem não tem número só tem opinião. Então, o sistema ele traz clareza para que você possa tomar decisões assertivas e pontuais. Então, quando eu falei aqui na minha fala anterior sobre a questão em trazer, faça a leitura da sua empresa em números, é simples. Se sua empresa você tem setores, você tem o setor do comercial, você tem o setor de faturamento, você tem o setor do estoquista, enfim. Então, vamos imaginar no faturamento. Que números eu tenho que olhar para faturamento para saber se está bom ou se está ruim? Exemplo, se a inadimplência cresceu,
se a minha lucratividade cresceu ou diminuiu, se minhas vendas, se eu estou perto de bater a meta ou se eu não estou perto de bater a meta, o que é que está faltando, acompanhar os vendedores, quem é que está tendo um PA mais alto, quem é que está, se o meu ticket médio subiu ou se desceu. Importantíssimo. Entendeu? Então, assim, como ele falou anteriormente, não é só o faturamento. Você pode estar faturando 1 milhão, mas a pergunta é, quanto é que está sendo a sua lucratividade? Porque, no fato, no final, o que importa é a lucratividade. Com certeza. Então, você pode estar faturando 100 mil e está tendo uma lucratividade de 50%, como você pode estar faturando 1 milhão com uma lucratividade de 10 mil. É o que ele está querendo dizer, que às vezes menos é mais. Exatamente. Né? Só que isso somente um sistema vai te trazer. Perfeito. Agora, para isso, você precisa alimentar. Quantas pessoas eu conheço que têm sistema, mas elas não executam? E o que acontece? Você tem sistema, você tem que começar desde já. Não adianta você começar daqui a uma semana, porque uma semana de dados já deixou totalmente perdido. E o que acontece é a procrastinação nisso daí, porque você alimentar dados parece ser difícil, mas não é. Vira hábito. Isso. Vira hábito. Se você vir aqui na Vigo Sistemas, por exemplo, eles têm tudo, mas completamente tudo detalhado. Se você perguntar para eles quantidade de clientes, quantidade de vendas, quantidade de atendimento, quantidade por setor, quantidade por região, tudo você tem. E aí, quando você tem tudo isso que... Lembra que ele falou? Traz clareza, não foi isso que você falou? Isso. Quando você traz clareza, você consegue montar o quê? Um plano de ação para gerar mais receita. Quando você gera um plano de ação, você tem que atacar. Nem sempre vai dar certo, mas o que tem que acontecer é você não ficar parado. Nenhum vendedor pode ficar parado. Nenhuma empresa pode estar satisfeita. Todo mundo, por mais que você esteja atingindo seus objetivos. Ah, cheguei no meu objetivo, atingi minhas metas. Tá, e agora? Você tem que continuar para frente. Tem que continuar crescendo. Tem que querer mais. Porque o mercado, ele é muito rápido. O mercado, ele é muito dinâmico. Se você ficar estacionado na tua empresa durante um ano, achando que ali já tá bom, você pode ser engolido muito rápido pelo próprio mercado. Tô mentindo? Tá, não. A evolução das coisas, olha aqui, a gente tá numa sala de podcast, a sala mais linda, eu já participei de diversos podcasts, e falo aqui, a sala mais linda, perfeita, qualidade de som, mas por quê? Investimento, porque foi, conheceu, entendeu, viu a necessidade, evolução, olhando pra frente. Esta é a grande diferença, todo empresário tem que ser assim. Uma coisa que eu admiro muito aqui, que eu vejo da galera da Vigo Sistemas, do Cleiton, do Kermerson, do Myron, que eu sou super fã, sempre estão buscando se aperfeiçoar. Eles fazem cursos direto e às vezes fazem cursos das coisas que eles já viram ou vivenciam. Só que sempre tem alguma coisa nova, Isso. não é? Por que você faz tanto curso? Pergunto para você. Você que é um empreendedor de grande resultado, por que você faz cursos que você sabe que você chega lá, vai ter coisas que você já sabe, mas qual é o objetivo dele para você? O que eu não tenho é porque eu não sei ainda. Então, eu procuro justamente ir aprender mais com pessoas diferentes, às vezes a mesma coisa, porque às vezes a comunicação... ela é, como é que eu posso dizer? O comunicador é responsável pela comunicação. Então, tem uma determinada mentor, por exemplo, que comunica de uma forma que você não absorve 100%. Então, às vezes, a coisa é falada de outra forma com outra pessoa que você consegue absorver melhor. Então, assim, o resultado que eu não tenho é pelas ações que eu não faço. Então, muitas das vezes, a pessoa com que está transmitindo aquele determinado conteúdo nos toca e faz com que a gente comece a ter clareza e nos motive, porque as ações é de dentro para fora. Eu sou mentorado também pelo um grande mentor, que é Túlio Bittencourt, da Sala dos Mestres, onde a gente é um dos... Eita, desculpa. É um dos nossos mentores, certo? Que é Túlio Bittencourt. E uma das coisas, né? Aprendi dezenas de coisas que colocamos em prática aqui na Vigo, mas uma das coisas que ele nos ensinou foi facilidade em extrair as informações. Se está difícil,
conseguir extrair as informações, é porque não está bom. Então, se não está bom, vai ficar difícil. Se fica difícil, a pessoa não tem tesão em querer fazer o que precisa ser feito. É como você falou aí. Total. O pessoal fica muito em planilha, tem que abrir 200 relatórios para poder fazer soma, multiplica, diminui, dá 2 pulinhos para poder achar o resultado. E isso desmotiva. Então, quando você tem uma Desmotiva mesmo. E aí você, não, tá bom, eu não quero mais ver. Preguiça, né? Isso. E você tendo uma coisa mais que flui, que tenha mais fluidez, fica mais fácil, fica mais gostoso, fica mais intuitivo, fica mais rápido. E o pessoal hoje não quer perder tempo com isso. Então ele quer abrir uma tela e fazer a leitura da empresa dele. Praticidade. Isso, perfeito. Outra coisa que eu vejo que é de extrema importância quando eu falo de você, que faz esses cursos, a gente aqui também, que é, quando você vai fazer esses cursos, esses treinamentos, existe uma coisa que você deve fazer aí pra você, é a imersão. Quando você vai para esses lugares, ele vai te deixar aquecido, pensando para frente, né? Então ela vai essas coisas vão te empurrando, elas vão te empurrando. Agora, se você não tá investindo em você, você vai ficar andando para trás. Isso vai te empurrar a andar para frente, porque você vai ver, principalmente no âmbito que é onde você vai ver pessoas com mais sucesso e menos sucesso que você. E você vai querer olhar para os outros e vai querer ser tão como eles. Outro ponto totalmente positivo dessas imersões, dessas mentorias, desses cursos, desses treinamentos que você deve fazer. Networking. Networking. Quantas pessoas você já conheceu nesses lugares que você já foi, o Cleiton, que já te ajudaram, às vezes, num bate-papo, um cara que sentou do teu lado para assistir o mesmo curso que você, que pagou o mesmo valor que você, que veio de mais longe que você, mas que você fez uma boa, tomou um café e que mudou, às vezes, alguma coisa. Quanto disso? Muitas. E a veneziana é fruto disso. Verdade! Em 2017, Verdade. ou foi em 2018, que fizemos um curso de oratória, comunicação oratória, palestrante, não me lembro mais exatamente. Fizemos vários, né? Vários. Esse aí foi um dos primeiros. Foi onde nós nos encontramos e fizemos um network, e até hoje esse network é muito forte. E através disso, tanto muitos clientes foram passados para a veneziana, ele ajudou a impulsionar muitas empresas. Eu conheço empresas que nós indicamos para ele fazer um trabalho onde triplicou seu faturamento, duplicou seu faturamento, e teve gente que não teve resultado nenhum. Por quê? Porque não só depende dele, é 50% para cada um, 50% é o esforço dele e 50% é o esforço do empresário. Eu tenho certeza que dos 50% da parte da veneziana, ele entrega mais de 100%. Oh, obrigado. Entendeu? Eu digo isso porque aqui sempre foi assim e todos os clientes que tiveram resultado é porque fizeram algo diferente. Então, a ambiência que você frequenta faz total diferença. Quando você frequenta um ambiente carregado, um ambiente desestimulado, um ambiente que a pessoa faz o mais do mesmo, não, tá bom, tá no automático e não sai da zona de conforto, entendeu? Essas pessoas dificilmente vão evoluir na velocidade que gostariam de evoluir, porque todo mundo quer o resultado, mas ninguém suporta o processo. Então, tipo, correr 42 quilômetros não é difícil. Correr 100 quilômetros não é difícil. Tá aí você que começou a correr recentemente, para andar 1 quilômetro, para correr 1 quilômetro era obeso, com a saúde ferrada. Foi 13 minutos por quilômetro, viu? Pois um pace de 13 minutos. E hoje está fazendo um pace aí de 5. Um pace de atleta. Mas por quê? Porque ele não desistiu, ele suportou o processo e ele fez com que o resultado dele chegasse. Então, todo mundo é capaz, só basta querer. Né? Então, assim, de antemão, eu te parabenizar, meu amigo, pela força de vontade que você tem, querer melhor de nada. É verdade, ele sabe disso. Mas que, assim, quem quer, certo? Não dá desculpa. Quem é bom em desculpa não é bom em resultado. E a gente que trabalha com vendas, meu amigo, desculpa é o pau que mais tem. Todo mundo, não é porque tá quente, é porque tá frio, é porque o governo, é porque... Nessa pandemia, eu vi muita gente quebrar. Como eu vi muita gente enricar, crescer. O que foi que a diferença que houve? As atitudes. Né? Então, muita gente estava no tempo do ronco, nem sequer uma rede social tinha, nem sequer. E tem deles ainda que nem tem. Tem, passou pela fechado pandemia. isso. E isso, passou. E isso é cultura, e tá tudo bem, cara. Total. Entendeu? Então, assim, não existe o certo e errado. Se para ele tá dando certo e faz sentido para ele, tá tudo bem. Mas, assim, você tá fadado a acontecer um outro problema desse, e aí, como é que vai ficar? Será que vai suportar uma segunda pandemia? Cara, você falou algo agora que eu aprendi.
o que eu falo assim, eu fiz 43 anos agora, né? E a gente sempre tem alguma coisa a aprender a mais na vida. Sempre, 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 sempre. E é uma coisa que eu aprendi agora, depois que eu comecei a praticar esporte, que foi com 42 anos, né? Você que me conhece há muitos anos sabe disso. Comecei a praticar esporte em maio do ano passado. Pensa nisso. O que eu aprendi com o esporte? Depois que você entende do esporte, vive o esporte, você se torna muito mais disciplinado. Cara, disciplina acima de tudo. Para você, se você praticar esporte e não for disciplinado, não vai acontecer. Então, disciplina, persistência, e você também, sabe o que que é? Que as pessoas não dão valor? A comemorar, às vezes, algo atingido, que às vezes não é tão relevante para os outros, mas que para você é. Então, o esporte, ele te traz isso. Agora, se você pegar esses 3 pontos que eu tô te falando e levar para tua vida profissional, o quanto ela vai mudar o teu dia? Muito. É Não muito. tenho dúvida. É muito. Não vão pensar que eu acho maravilhoso acordar de 4h30 da manhã. Nem ferrando. Eu não tenho a mínima vontade em querer acordar, mas a disciplina me faz com que Olha aí. eu persevere. Então, assim, pensando na minha família, nos meus filhos, na minha empresa, certo? Em tudo, porque tudo depende da gente. Então, assim, quando a Total. gente quer, não dá desculpa. Eu tenho 2 filhos, eu vou buscar no colégio, volto. Tem gente aqui que tem 2 horas para o almoço. Em 2 horas para o almoço eu vou, pego o menino no colégio, vou para academia, volto, ainda eu volto antes dele, e eles nem sequer foram para academia. Olha aí. Diz que não tem tempo. Então, assim, eu acho que. Eu acho não, tenho certeza que desculpa todo mundo gosta de dar. Aí, para aquelas pessoas que têm um resultado, é essa que faz total diferença. Total. Fernandão, gostaria aí que você encerrasse, mandasse uma mensagem aí Poxa, pro tá tão nosso. bom, né? Pois não é, passa rapidinho, mas gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os empresários, para aquelas pessoas que querem, mas às vezes ficam com medo, ou então que querem, mas procrastina. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa turma aí. O que eu digo para todo mundo com quem eu trabalho, acima de tudo, a tua empresa tem que ter uma cultura. Se você não tiver uma cultura, você não vai conseguir crescer. Por exemplo, você vem aqui na Vigo, a empresa tem uma cultura. O que é a cultura? Gerar resultado, mas sempre fazer o bem e ajudar as pessoas, certo? A Vigo, ela é isso. Ela transmite essa cultura. Então, todo mundo que está aqui dentro da Vigo Sistemas, ela sente e percebe isso. As pessoas que estão na sua empresa, elas precisam saber a tua cultura, o que você propaga, o que você quer, como funciona, como que são as coisas, como que vai ser. Entende? Se você não conseguir transmitir isso para os seus colaboradores, a tua empresa ela não vai crescer. Você vai ficar estagnado, você vai parar. E outro ponto é acreditar em você. A coisa que eu mais digo, acredite no seu potencial. Você pode tudo aquilo que você quer. Fácil? Não vai ser. Mas é possível? Totalmente. É possível para todos. E para isso, para você ter sucesso, você não precisa ter dinheiro. Não precisa ter dinheiro. Você constrói, você alcança, certo? Então é essa a dica que eu dou aí. É isso aí, pessoal. Então, representando aqui a Vigo Sistema, Fernandão, queria agradecer mais uma vez, certo? Obrigado, Bom adorei. retorno para sua casa. Privilegiado. E é isso aí, pessoal. Para quem não segue a Vigo Sistema, acompanhe o nosso canal, @Vigo Sistemas, acompanhe também a gente no YouTube e fica com Deus, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Temos o nosso Instagram também, que lá damos muitas dicas de vendas, até as lives, @Veneziano Lopes. Podem seguir lá, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Show. Obrigado. Valeu.